Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é sede de ti. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? O primeiro homicídio. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Quando o Senhor falou sede de ti, e aí depois ele foi ministrando, eu até fiz umas anotações e foi exatamente o que isso daqui é falando. Eu vou contar mais um pouco do meu testemunho, depois eu vou gravar um outro vídeo para falar do meu testemunho, mas eu vou falar aqui o que o Senhor foi ministrando hoje, né, sobre a minha vida e o que eu vivi, porque foi exatamente isso, né? Quando o Senhor fala aqui, né, pergunta para Caim, cadê o irmão? Caim, ele matou o irmão. Deus sabia que ele tinha matado o irmão. Deus só estava perguntando do irmão dele para ver para ele, tipo assim, se arrepende. É o Senhor dando chance. É o Senhor falando assim: Caim, se arrepende. Eu estou aqui. E quando o Senhor fala sede, ele está falando da falta, da presença. Então ele foi até Caim, ou seja, ele deu uma chance para Caim ali ter. E quando ele pergunta do irmão, ele fala assim: é a hora que Caim poderia falar assim, Senhor, olha o que eu fiz, né? Mas não, ó, você vê que a maldade estava tanto dentro dele que ele responde: sou eu tutor de meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Tipo, ainda foi bocudo, vamos falar, né, a palavra, e aí você vê que isso daí não é algo de Deus, lembra? A gente dá o que está dentro da gente, a resposta dele já vê que não é Deus que está agindo, até porque para ele matar o irmão, quem que agiu dentro dele? E aí, quando o Senhor falando aqui comigo, foi me lembrando que quando no meu dia, lembra, eu falei num dos meus vídeos aí, que o Senhor fez exatamente, porque para o Senhor não existe pecadinho, pecadão, a Caim matou, mas para o Senhor, pecado é pecado, e ele nos ama, e Ele vem até nós, porque no dia que eu me vi sozinha, que eu já contei aí no outro vídeo, falando do meu testemunho, o Senhor veio até mim e falou: Filha, eu sou teu pai, eu vou cuidar de você. Então, é aqui exatamente, aí o Senhor não veio falando para mim o que eu tinha feito, como eu, não, Ele veio falando do amor dele, tipo que Ele ia cuidar, que eu não estava sozinha. Depois ele foi ministrando ao meu coração, porque o pai é assim, e ele veio falando, então foi a mesma coisa que ele fez aqui com Caim, tipo, ele não falou, Caim, você matou Abel? Não, ele já sabia, ele veio falando, perguntando para tipo, Caim, cai a ficha. E aí eu lembrei de mim, porque quando eu me vi ali sozinha, né, e da mesma forma, só que eu já estava num processo, o Senhor já estava várias vezes do meu lado falando que estava e eu não conseguia, né, parar a minha vida, querer buscar de entregar mesmo com tudo, eu ia, mas eu não tinha aquela entrega, né, e chegou no ponto que eu me vi sem direção, mas o Senhor me alcançou igual ele estava ali com Caim, só que Caim ele não teve a chance e ele não aproveitou ali, e no dia que o Senhor veio falando que era meu filho, a primeira coisa que eu fui falar para o Senhor foi: Senhor, me perdoa. Foi quando eu falei: eu não tô sozinha, me perdoa. Agora Caim, que matou, ele poderia ali, ó, e pro Senhor não existe, o Senhor ama, porque o Senhor tá ali perguntando, irmão, é só falando assim, e quando o Senhor fala isso, ele naturalmente, ele tá fazendo a gente lembrar do próximo, porque quando a gente tá fazendo a vontade que não é de Deus, agradando o diabo, naturalmente a gente vai magoar outras pessoas, a gente vai, porque é aquela coisa, né? A bênção alcança todos, mas também o que a gente faz que desagrada a Deus também atinge outras pessoas, e aí é onde o Senhor lembra que aí foi quando eu pedi perdão para o Senhor, né, me perdoei, para depois começar a pedir perdão, então é onde o Senhor vai fazendo a nossa vida, mas a primeira coisa que o Senhor faz, Ele mostra o amor dele com a gente, como Ele fez com Caim. Caim, cadê seu irmão? Ele só tipo, se arrepende, e aí quando o Senhor começou a falar, meu coração, o Espírito Santo começou a ministrar, e antes disso eu fui lá, né, pensando, o que seria a sede de ti? O Senhor ter sede de nós, o que seria? A falta. E aí o Senhor tá falando aqui, é um alerta, ele tá tipo assim, tô com sede de ti, ele tá tipo dando um alerta, ó, você tá ficando longe de mim, você não tá falando comigo, por quê? Porque a falta da presença nossa, o que é a falta da presença? Porque fala orar sem cessar, quando fala orar sem cessar, o que é oração? É a gente falar com Deus o dia inteiro, se é sem cessar, é o dia inteiro a gente fala, e quando a gente começa a
a dar, a ouvir outras vozes, a fazer outras coisas, a começar a não deixar mais o Senhor ser prioridade, é aonde o Senhor vai começar a sentir a nossa falta, porque se toda hora você está falando com o Senhor e daqui a pouco você já começa já a falar menos, já orar menos, já jejuar menos, já ler a Bíblia menos, já ir para a igreja menos, então aí quando você começa é onde o Senhor começa a falar, como ele começa a dar alerta, falando sede de ti, falando tô com falta da tua presença. Cadê a tua presença? E aí foi muito que quando o Senhor começou a falar, quando ele fala sede de ti, lembrando que quando a gente está com sede, a gente quer beber água. E aí quando ele fala da água, quem que é a água? A água é o Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo tá com sede de nós, né? Falando. E a gente está com sede dele, porque quanto mais a gente vai ficando longe, quando que a gente vai sentir sede? De Deus, né? De Jesus. Quando? Quando a gente vê as coisas tudo indo embora, quando a gente vê as coisas tudo desmoronando, é onde a gente começa a orar, começa a pedir oração, quando começa a passar por algo, por uma enfermidade, quando a gente começa a ver as coisas se perdendo, quando a gente começa a ficar sem direção, ou quando começa a passar uma prova, aí a gente começa a chamar Jesus, é onde a gente vai ter sede, é onde a gente vai beber água, aí a gente para tudo para beber água, aí tudo para buscar o Espírito Santo, porque a água é o Espírito Santo, é a vida, né? É o que traz vida. E aí, quando o Espírito Santo começou a falar, ele me falando aqui, né? Eu comecei a estudar lá sobre o... Fui ler, né? Que quando o Senhor me traz para o início, me lembra, né, de quando eu nasci, que o Senhor me criou, né? Desde o início. E aí, quando eu fui ler que o recém-nascido, ele, quando ele nasce, ele já tem 75% a 80% de água no corpo. Depois, quando vai crescendo, vai perdendo. E assim as nossas vidas. Por quê? O Senhor já nos dá a vida, né? O nosso corpo, a maior parte é água, ele nos dá a vida. Só que como que a gente vai ter que ir alimentando a vida? Cada dia mais bebendo água, né? E a mesma coisa, a gente não pode ficar sem beber água, porque a água é saúde. A água nos purifica, não é? Então, e aí quando o Senhor começou a falar comigo e eu comecei até a anotar, eu vou falar, né, tudo que o Espírito Santo foi ministrando e foi exatamente o que aconteceu com a minha vida. Depois eu vou falar mais um pouquinho no meu testemunho, mas aqui, ó, quando o Senhor começou a falar o que é, né, sede de água, quem que é água? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele lava e nos purifica e traz a vida. É a mesma coisa aí, quando fala de sede, é a falta. Quando o Espírito Santo está falando de sede, o que a gente está fazendo? Falta. E como que a gente faz para acabar essa falta? A gente vai beber água, mas como? A gente reconhece que está faltando, a gente reconhece que está com sede, a gente se arrepende. É onde a gente pede perdão para o Senhor. Só que aí, olha que quando a gente se arrepende, reconhece, começa a tomar a água, o que vai acontecer? Vai vir a cura, vai vir o ânimo, vai vir a esperança, vai vir os sonhos, porque aí você começa a cuidar da sua autoestima, você começa a ver vida, aonde como você começa já a agradecer, porque aí você fala, nossa, tem um sinal, tem uma luz, eu não estou morrendo, aí é onde você começa a ter projetos, você já começa a querer fazer um exercício, você começa a ter vida, é igual quando a gente tá com sede, a gente vai lá beber água e fala, deixa eu parar aqui para beber água, aí a gente bebe água e fala, ai, matei minha sede, aí você já volta a fazer o que você tava fazendo, aí você já fica mais um tempo sem beber água, daqui a pouco você fala, ai, deixa eu beber água de novo, assim é a nossa vida buscando também o Senhor, para Ele não ter sede da nossa presença, para Ele não sentir falta da nossa presença. E aí, né, quando eu comecei, e aí o Espírito Santo falando mais comigo, e aí quando Ele vem, né, a gente agradece, quanto mais a gente agradece, ele vai saciando a gente, ele vai matando a nossa sede. Quanto mais a gente agradece, mais ele vai nos purificando, mais ele vai, né, vai nos enchendo. E aí quando ele nos enche, quando a gente começa a fazer planos, ter sonhos, a começar a fazer projetos, só que a gente imagina que o projeto é, eu tô tendo uma ideia aqui, eu tô tendo um projeto, mas não é, já é o Senhor colocando dentro da gente, só que aquilo ali tá trazendo vida. É igual uma plantinha, planta a semente ali, começa a aguar ela, todos os dias ela começa a sair para fora, ela vai crescendo, vai saindo, aí vai nascendo, não é?
E assim é a nossa vida. Então, quando o Senhor vai falando aqui, né, do compartilhar, né, o nosso sonho, que a gente acha que está compartilhando com o Senhor, mas a gente só está falando para ele, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, e aí o Senhor já está, é Ele que está colocando, está direcionando a gente. E aí, quando é que aí a gente fala assim, eu vou ter que fazer isso agora eu tenho que me posicionar, eu não vou mais poder fazer o que desagrada o Senhor, eu já saí, eu já estou de pé, eu já me saciei, agora eu vou fazer isso. É onde a gente se posiciona. O se posicionar fala do quê? Da gente ser constante. Foi aí que aconteceu que eu comecei a todo dia de manhã, começar a ler a palavra, a orar. Antigamente, a minha prioridade não era acordar e ler a palavra. Eu não deixava de ler a Bíblia, mas não era como eu lia. Às vezes eu lia uma mensagem na internet de Jesus, mas não ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas aí é quando o Senhor vai começar a falar da constância, que aí você não pode só, passou a sede, agora relaxa, agora não preciso. Não, mesmo sem sede a gente precisa beber água, né? Assim que o médico fala. Até para filtrar o rim, né? A água a gente precisa estar fazendo caminhada, você tem que andar ali tomando água, ou seja, a gente não pode beber água só a hora que tá sentindo sede, a gente não pode, a gente tem que beber água, sempre tem que estar hidratando o corpo, né? E aí quando fala da constância, aí é onde o Senhor fala, se posiciona e constância, faça isso todo dia, que aí o Senhor vai ter a nossa presença, Ele não vai ter sede de nós. A sede é o quê? A falta da nossa presença. Só que aí ele vai nos enchendo, conforme você vai cada dia buscando mais, se enchendo dele, lendo a palavra, ele vai nos enchendo das coisas dele, ele vai tirando as coisas que a gente colocou, as coisas que desagrada a ele, ele vai nos enchendo com aquela água limpa, purificada, que vai nos purificando, que vai nos limpando, que vai nos curando, que vai nos sarando, assim, de todas as maneiras, e vai nos fortalecendo, vai colocando de pé, conforme você se via ali enrugado, né, tipo... muitas vezes, né, curvada, né, aí o Senhor vai te trazendo vida, te erguendo, né, e aí quando ele vai te falando aqui, né, que ele vai nos enchendo, ele vai trazendo o quê? Trazendo um propósito, é onde a gente vai começando a entender o propósito, que ele vai mostrando o que é o projeto dele, qual é o propósito, aí é onde você vai descobrindo o seu propósito. E aí o que é que a gente vai fazer? Quando a gente descobre o nosso propósito, é onde ele vai falar assim, agora você está preparada para ir ajudar outras pessoas, é onde a gente vai servir o Senhor. Aonde ele nos curou, aonde ele deu água, saciou a nossa sede, agora ele falou, agora você vai dar água para outras pessoas. Aliás, você vai mostrar onde tem a água para outras pessoas, que aí é onde a gente vai mostrar, olha, eu estava com sede, eu tomei água ali. Eu fui até o Espírito Santo, pedi para ele entrar na minha vida, para ele fazer parte da minha vida. Dei o meu controle para Jesus. É onde você vai entregar a sua vida, é onde você vai ajudar outras pessoas a tomar a água que você bebeu, que é a água da vida, que é o Espírito Santo. Né? E aí, quando fala disso, o que vai acontecendo? Ele vai enchendo, que vai transbordando. Vai transbordando no quê? Nas bênçãos espirituais. Lembra que eu falei que o Senhor nos abençoa no espiritual? E no material, e é quando ele vai nos transbordando, porque quanto mais, lembra, ele vai te dando experiência, ele vai te abençoando aqui também na terra, então assim, você vai vivendo as bênçãos dos céus, né, que são as experiências, o conhecimento da palavra, o caminhar com ele, a experiência da presença, onde você vai ter a presença dele todos os dias, e você vai cada dia querendo mais, é onde é o transbordo, que daí, quando ele transborda, quando o copo tá cheio de água, por mais que você tá servindo ele vai te enchendo, todo dia você vai buscando, ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo e vai te transbordando, porque cada vez você quer mais. E aí, o que vai acontecer? Aí você vai bebendo, vai transbordando, e o que você faz? Como que você faz isso? Orando sem cessar, porque daí você quer falar com ele todos os dias, você quer fazer jejum, você quer se santificar, você não quer pecar, você mesmo pecando, você pede perdão, é onde você vai se rendendo, você quer buscar mais, é onde você quer entregar, você quer falar mesmo. Hoje, a hora que ele falou para mim, você vai contar o seu testemunho, eu senti uma alegria no meu coração, que eu falei, nossa, é ver a glória do Senhor, porque é contar o que ele fez, é saber o que ele fez. E aí, o que isso tudo se torna? Abundância. É a abundância quando ele fala, né? Vida
e vida com abundância. É isso que ele faz nas nossas vidas, que daí ele não vai ter falta da nossa presença, a gente vai andar com a presença dele e a gente vai ter uma vida com abundância. E vida com abundância não quer dizer sobre dinheiro, é tudo. Ele cuida de tudo e não falta nada. Então, que fale ao seu coração, eu vou fazer uma oração e no próximo vídeo eu conto o meu testemunho. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse maná. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, e já te dizer, Pai, que a tua presença, Pai, eu preciso da tua presença e meu desejo é que nunca, Senhor, mais o Senhor precisa falar isso para mim, que o Senhor está com sede de mim, Pai. Não, que da minha presença, Pai, que eu continue caminhando com a tua presença, porque é a tua presença que eu preciso, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por eu estar aqui nessa tarde já podendo compartilhar o que o Senhor já tem feito na minha vida. Eu sou grata. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço no nome que há poder no nome de Jesus. Amém. Se inscreva, compartilha, dá seu like, porque você dando seu like, o YouTube ele vai entender e vai mandar para mais pessoas, tá bom? Tchau!